Amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite, o Vasco já volta a campo, só que dessa vez para jogar pela Copa Sul-Americana. Um jogo muito importante, porque caso o Vasco vença, encaminha muito a sua classificação para a próxima fase. Lembrando, atualmente o Vasco é o primeiro colocado do seu grupo, mas precisa vencer esse jogo contra o Audax Italiano. E o técnico Renato Gaúcho já escolheu qual é o time que ele vai colocar em campo. Inclusive, ele ficou no Rio de Janeiro, obviamente porque ele está punido, não pode comandar jogos do Vasco por mais 2 partidas. Ele já cumpriu um jogo de suspensão na partida contra o Olímpia, ainda tem mais 2 para cumprir. Mas ele vai mandar uma equipe alternativa para esse jogo. Um time bem mesclado, bem alternativo mesmo. Ele ficou com o restante do grupo em preparação para o confronto do final de semana contra o Atlético Paranaense. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação do Vasco para enfrentar amanhã o Audax Italiano. Eu só conto com o teu like e, cara, se você ainda não faz parte do nosso clube de membros, você tá perdendo o acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp. Ninguém faz um membro por R$ 2,99 por mês, como eu faço aqui, com acesso a grupo no WhatsApp, no qual eu vou estar lá em contato direto com vocês conversando, só aqui. Então torne-se membro do nosso canal, beleza, irmão? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar amanhã o Audax Italiano. Bom, perdemos o jogo em casa para o Audax Italiano, uma partida no qual eu te diria que o Vasco só perdeu porque ficou com um jogador a menos. E aí também teve alguns vacilos individuais de jogadores, a arbitragem foi muito ruim. A gente só espera que a arbitragem não tenha interferência contra o Vasco mais uma vez. Mas esse jogo vai ser importante porque mais uma vez Renato Gaúcho vai dar oportunidade para alguns jogadores ganharem minutagem e poderem mostrar que podem ser importantes para o Vasco, para poderem ganhar confiança nesse jogo. Beleza? Vamos lá. Ao começar, ele vai mudar o goleiro. O Léo Jardim ficou no Rio de Janeiro e quem vai ser o goleiro do Vasco nesse confronto é o Daniel Fusato. Ele que já fez alguns jogos aqui de Sul-Americana, alguns jogos de Campeonato Carioca e não cometeu nenhuma falha nesse ano de 2026. Então acredito que ele tem tudo para fazer uma boa partida. Na lateral direita, o Paulo Henrique vai ser o titular nesse confronto. O Puma Rodrigues também ficou no Rio de Janeiro em preparação com o time titular. E o Paulo Henrique tem mais uma oportunidade, assim eu te diria, de demonstrar que ele pode voltar a ser aquele Paulo Henrique dos melhores tempos dele. O Paulo Henrique, ele tem muita velocidade, ele tem força, mas tá faltando a confiança pro Paulo Henrique. Às vezes é um jogo desses que é capaz de fazer ele retomar confiança. A gente torce para que ele possa voltar a jogar bem e ajudar o Vasco. Na dupla de zaga, o Saldívia vai jogar esse jogo. Ele não jogou no final de semana contra o Flamengo, foi... Eu não diria nem que preservado, mas ele cometeu algumas falhas no último jogo contra o Olímpia, que não resultaram em gols, é bem verdade, tomados pelo Vasco, mas ele mostrou um pouco de insegurança. É importante que o Saldívia volte a jogar bem para também pegar confiança, é um jogador muito jovem, a gente sabe do potencial que ele tem, mas às vezes fica um pouco pressionado, às vezes ele acaba cometendo falhas, eu diria que até infantis, mas eu confio que o Saldívia tem tudo para fazer um grande jogo aqui ao lado do Lucas Freitas. Quem ficou no Rio de Janeiro treinando ali como titulares foram o Robert Renan na esquerda e o Cuesta pela direita. Na lateral esquerda, o Lucas Piton vai ser o titular nesse confronto contra o Audax Italiano. Isso já indica um retorno do cuiabano para o jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana, mas esse é papo para outro vídeo. Eu vou trazer aqui também para vocês a provável escalação do Vasco contra o Atlético Paranaense. Calma. Mas para esse jogo, o Lucas Piton será titular. Assim, cara, o Piton não fez um clássico ruim não contra o Flamengo. Muito criticado em alguns momentos. A torcida tem muita desconfiança sobre o futebol do Piton, mas tanto ele quanto o Paulo Henrique foram titulares do time do Vasco por muito tempo. Não são laterais de se jogar fora, apesar de não viverem o seu melhor momento, a gente pode falar, mas o Piton teve uma partida segura contra o Flamengo, fez um jogo ok, conseguiu participar bem do jogo, eu diria, sem dar sustos defensivos atrás. E aí no meio de campo temos novidades interessantes, cara, porque o Barros deve ser o titular como esse primeiro volante. O Renato Gaúcho, ele mandou o Barros para jogar esse jogo contra o Audax Italiano, até eu imagino para dar um pouco mais de equilíbrio no meio de campo, e ele acabou deixando o Hugo Moura no Rio de Janeiro trabalhando para ser o titular no confronto diante
no confronto diante do Atlético Paranaense. Eu vi muito da ideia aqui do Renato Gaúcho de não mandar uma equipe totalmente reserva, totalmente crua para jogar esse jogo contra o Audax Italiano. Então ele fez esse revezamento, mandou o Barros, mas deixou o Thiago Mendes, que entre aspas são os volantes titulares. Até porque eu gostei muito da partida que fez o Barros contra o Flamengo. Gostei demais do jogo dele, se mostrou um volante muito seguro, talvez é a melhor partida do Barros dos últimos jogos aí que ele vem fazendo. Mas ele será titular contra o Audax Italiano. Quem deve jogar ao lado dele é o menino Ramon Rick. Ainda tem a opção também do JP, que retorna de expulsão, mas o Ramon Rick, que fez um jogo muito bom contra o Olímpia, deve ganhar mais uma oportunidade. Dessa vez ele vai formar a dupla de volantes ao lado do Barros, e aí o Rick vai ter até um papel, né, de organizar mais o jogo do Vasco. Barros deve ser esse primeiro volante protegendo a defesa. E aí, jogando nesse quarteto de frente do Vasco, a gente pode dizer, como camisa 10, o meio organizador, devemos ter o Tietê. Também tem a opção do JP, que faz essa função, tem também a opção do Matheus França, que viajou, que faz essa função, mas eu acredito que o Renato Gaúcho deve mandar a campo o Tietê, até porque o Tietê ele é um cara coringa, né, ele é um jogador que ele pode fazer essa função de 10, pode jogar pelo lado do campo, pode jogar de volante, mas ele deve ser esse jogador, esse segundo atacante fazendo aquela função que faz o Rojas, o Tietê, nesse jogo diante do Audax Italiano. E aí, para jogar pelos lados do campo, Nuno Moreira pela esquerda, o Nuno que voltou a crescer de produção, ele tinha jogado bem contra o Olímpia, marcou gol e tudo mais, e entrou muito bem no clássico contra o Flamengo. Eu falo muitas vezes para vocês que mais da metade do jogador é a confiança, e tem gente que não acredita, mas quanto mais o jogador vai jogando bem, a tendência é que ele continue melhorando. Quando ele começa a jogar mal 1, 2, 3 jogos, a confiança dele cai lá embaixo e aí não consegue mais jogar bem. Até retomar a confiança é difícil, mas o Nuno tá voltando a jogar bem, é importante porque é uma peça que foi muito bem no Vasco, assim, logo quando ele chegou no ano passado, era o melhor jogador do Vasco. Teve, é bem verdade, uma queda de produção, mas tá voltando a melhorar o Nuno Moreira. A gente conhece o potencial que ele tem, como ele pode ser um jogador extremamente importante pro Vasco. Ele vai jogar contra o Audax Italiano. Pelo lado direito, Marino Hinestrosa vai ganhar mais uma chance. A torcida do Vasco ainda deposita a expectativa no Marino. Alguns já estão desacreditando, falando que não é jogador pro Vasco. Eu sou daqueles caras que acho que o Marino, quando ele pegar confiança de fazer 1, 2, 3 jogos bons, ele vai deslanchar com a camisa do Vasco. Jogador muito jovem ainda, 23 anos de idade. Tá sentindo a pressão, é a primeira vez que ele joga em time grande na carreira, com todo respeito ao Atlético Nacional da Colômbia, mas não se compara à pressão que ele tem de ser uma contratação badalada no Vasco. Então acredito que o Marino tem talento e tem potencial, e tomara que ele consiga deslanchar nesse jogo contra o Audax Italiano, pegando um adversário mais fraco. Se ele fizer uma boa partida, pode pegar a confiança. Ganhar a confiança da torcida é muito importante para ele ter mais tranquilidade de fazer o seu trabalho em campo. E o centroavante será o Spinelli. O David e o Brenner ficaram no Rio de Janeiro, e o Spinelli será a opção de homem-gol do Renato Gaúcho nesse jogo contra o Audax Italiano. Cara, é um jogo que eu te diria que o Vasco tem total condição de não só vencer, mas de fazer um placar bom. Mas para isso precisa jogar. Ninguém ganha jogo de véspera. Pô, a gente tem um time melhor, tem um elenco bem melhor do que o Audax Italiano. O Audax Italiano não vem vivendo um bom momento assim no campeonato chileno. Mas futebol é jogado, né, cara? E o Vasco precisa desse resultado. Se o Vasco vencer o Audax Italiano, ele fica muito mais tranquilo no grupo, até porque ele ainda tem um jogo em casa contra o Barracas Central e vai encaminhar muito a sua classificação. E o torcedor do Vasco quer esse título da Sul-Americana, quer pelo menos brigar, chegar até ali aqueles momentos finais para sentir essa emoção, essa adrenalina que é muito boa. Eu quero saber a opinião de vocês e o palpite de vocês para esse confronto aí embaixo. Vou estar lendo os comentários de vocês e respondendo alguns, beleza? Torne-se membro aí do canal, não se esqueça disso. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!